Olá, meu irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada na sua vida e que você possa receber essa graça que excede todo o entendimento que nós possamos ter do amor do Pai para conosco. Esse amor que nós não conseguimos compreender, nem podemos explicar como é o amor de Deus nas nossas vidas. Não tem como comparar. A própria palavra de Deus diz que não se compara o amor de uma mãe para o seu filho. Então a gente pode imaginar o quanto Deus é zeloso por nós e o quanto Ele quer o bem para nós. Por mais que nós possamos não entender o momento que estamos vivendo, a dor que você possa estar passando, mas tenha certeza, existe um propósito maior de Deus com isso. Existe um objetivo de Deus para estar forjando e trabalhando a vontade dele na sua vida. Amém? Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Eu sou William Toledo. Você está no podcast Falando de Deus e nós hoje vamos para o 13º capítulo do livro Homem ao Máximo. E o tema hoje é casamento renovado. Casamento renovado. O casamento na vida de um homem, ele pode ser algo maravilhoso, pode ser um céu na terra, ou ele pode ser um inferno na terra. Nós estamos vivendo um momento, um ambiente da sociedade onde os casamentos estão sendo desfeitos e rasgados como papel. A valência ou a validade de um casamento tem sido cada vez mais curta. Você não consegue hoje encontrar dentro dos jovens casais com facilidade, casamentos que tenham aí a sua vida de 15 anos, de 20 anos. Às vezes é raro. E às vezes casamento com 15 anos sendo desfeitos. Por quê? Por que isso tem ocorrido? Por que isso tem acontecido? Onde a palavra de Deus pode nos ajudar e nos direcionar a manter de pé os nossos casamentos, não por uma regra bíblica, mas por um prazer, por ser um céu realmente na terra. Por eu ter prazer de estar do lado da minha esposa, por ela ser realmente uma ajudadora na minha vida e alguém que me traz uma visão completamente distinta e diferente do que uma vida de solteiro, do que uma vida solitária. Tem como um casamento ser perfeito nesse sentido? E eu trago para você a resposta que sim. Existe como um casamento ser um casamento pleno, ter uma vida com a graça de Deus derramada sobre a vida do casal, tanto para o homem quanto para a mulher. E não está ligado a necessariamente o seu tempo, somente ao seu tempo de oração. A oração ela é fundamental. Você vai orar, a pedir pela vida da sua esposa vai pedir pela sua vida e Deus vai trabalhar na vida de vocês dois. Mas existem algumas questões nesse meio que precisam ser resolvidas. E como nós já aprendemos em lições anteriores, de quem é a culpa? A culpa é sua. A culpa é minha. De nós não darmos o primeiro passo, de nós não buscarmos a primeira ação em prol daquilo que Deus quer nos entregar. Nós não íamos buscar a pérola que Deus nos quer entregar, a joia preciosa que é a nossa esposa, que é a nossa ajudadora, que Deus tem para nos entregar e já te entregou. Então vamos lá, vamos ler em Hebreus, no capítulo 12, capítulo 12, versículo 15, nos traz o seguinte, o que Paulo falou nesse capítulo, na carta de Paulo aos Hebreus. Tomem cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Irmãos, se um casamento tiver mágoa e amargura, você pode ter certeza, ele tem uma possibilidade gigantesca de não durar muito tempo. Quando nós temos um canal de mágoa e amargura sendo brotado e muitas vezes alimentado, isso vai gerando abismos. Todo relacionamento que tem abismo, que tem ali um abismo entre duas pessoas, não há uma cumplicidade, não há uma conversa franca, não há ali um pedido de perdão. Perdão é você pedir, não, independente se o outro vai pedir ou não. Perdão é quem pede a um só.
Se há da outra parte a identificação de que aquela parte errou ou não se preocupe com isso. O perdão é individual. Você perdoa e você pede perdão. Eu perdoei e eu não vou pedir perdão, vou ficar na minha, vou ficar calado. Quem sabe isso não é o que está atrapalhando a sua vida. Por quê? De onde veio essa amargura? De onde nasceu essa amargura? Você sabe de onde ela pode ter vindo? Da ira. Salomão já nos ensinou isso. Capítulo 7, versículo 9 de Provérbios. De Eclesiastes, desculpa. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, Salomão nos diz o seguinte: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Ou seja, aquela pessoa vai ficar constantemente irada contra você, vai estar no íntimo dela, na raiz. Você imagina aquilo enraizado, aquilo gravado dentro de uma pessoa, aquela ira que sempre quando olha, quando vem um tema, vem um assunto, ela lembra olhando para você e aquilo vem como uma mágoa, como uma amargura. E aí não se consegue mais ter um relacionamento de prazer, um relacionamento de proximidade entre as pessoas, entre aquele ambiente, entre aquele casal. Isso tudo pode nascer lá no início do casamento. Lá no início, quando os casais se juntam, se conhecem, e os motivos que geraram eles se conhecer é algo primordial para você ter um entendimento se hoje você tem que alterar e mudar alguma coisa na sua vida. Mudar algo da sua responsabilidade. Primeira pergunta que você tem que fazer para você, e que muitos cristãos acabam tendo as suas vidas conjugais desfeitas porque acreditam que aquela pessoa não era a pessoa escolhida para a vida dele. Porque eu não seguia o modelo correto. Eu me casei porque eu não suportava mais ficar na casa dos meus pais e por isso saí de casa e me juntei à minha esposa. Eu me casei porque eu tinha desejos sexuais pela minha parceira e para não gerar um pecado, eu me casei rápido para que pudesse gerar logo, para que eu pudesse matar o desejo da minha carne. Eu me casei porque eu imaginei que o casamento fosse um conto de fadas e não é isso que eu estou vendo, não é isso, viver a dois, abrir mão dos meus direitos para que a outra parte seja feliz, não é o que eu imaginava que fosse. E aí você tem vários motivos que podem ter te levado a um casamento, mas, meu amigo, você não pode jogar isso fora agora. Se você casou por qualquer um desses motivos e você hoje refletindo identifica que foi por isso, não tem como você voltar atrás. As escolhas são suas. Você é responsável pelo que você escolheu. E Deus pode mudar essa história de desprazer e trazer para você um ambiente perfeito. Porque Jesus, ele não quer na nossa vida somente as nossas almas. Jesus, ele quer ser dono de tudo. Jesus, ele quer ser dono do nosso casamento. Jesus, ele quer ser dono da nossa mente. Jesus, ele quer ser dono das nossas emoções. Ele quer ser dono do nosso trabalho, do nosso estudo, dos nossos filhos e dos nossos projetos. Jesus, ele quer mudar a sua vida. Só que existe a permissão para que Jesus faça a função do cordão de 3 dobras dentro do seu relacionamento. E aí nós vamos em Eclesiastes 4:12 entender o que é isso, o cordão de 3 dobras, que diz o seguinte: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você e sua mulher conseguem se defender, mas se Jesus estiver no meio de vocês, não se rompe. Não tem como arrebentar essa corda, porque ele vai dar liga, ele trabalha essa mágoa, ele trabalha ele convence dessa mágoa. Meu irmão, pode ser que você tenha magoado profundamente sua parceira e você nem saiba disso, por algo que você disse e que você nem percebeu pela sua personalidade masculina. Mas ela, pela personalidade feminina, absorveu aquilo como algo que às vezes você acabou depreciando ela próximo a amigos, parentes, amigas, gerou para ela uma palavra agressiva, lançou para ela uma ira que ficou enraizada no coração dela. E você sabe como é que você resolve isso, meu irmão? Não é buscando coaching que você vai resolver isso. É buscando o Espírito Santo para te convencer primeiro que você errou,
para o Espírito Santo demonstrar na sua vida que houve um erro e te mostrar e demonstrar onde você errou, para que Jesus te conduza ao perdão, ao pedido de perdão, e que essa mágoa seja desfeita. Mas só o Senhor pode mostrar e demonstrar onde nasceu essa raiz de amargura, onde nasceu essa ira incontrolável que fica dentro desse coração e que ali ele brota quando algum assunto vem à tona, alguma situação vem à tona. E nós temos que parar de viver o casamento McDonald's. Qual que é o casamento McDonald's? O casamento McDonald's é o casamento que é igual o hambúrguer do McDonald's. Você olha na foto, é uma maravilha. Na hora que você vai pedir o hambúrguer para comer, é um negócio que não tampa nem o buraco do seu dente. E aí a gente tem que começar a entender o nosso casamento. Como é que está sendo o meu casamento? É um casamento para mostrar para a sociedade ou é um casamento para ser vivido, aproveitado e usufruído? Porque se for um casamento de rede social para mostrar para a sociedade, é um casamento, infelizmente, triste. Porque não é gostoso viver assim. Porque quantas vezes você já viu alguém numa mesa, tirando uma selfie, tirando uma foto e aquele sorriso maravilhoso, na hora que tira aquela foto, os dois se afastam e o sorriso vai embora, se esvai, e aquela cara fica fechada novamente e eles, cada um, voltam para o seu celular e voltam a conversar no celular com alguém e não com eles. Isso não é um casamento pleno, não é um casamento feliz, não é um casamento onde as pessoas querem se encontrar e ter um relacionamento entre elas. Não há um cordão, não há ninguém no meio dando liga, não há argamassa juntando esses dois. Deus precisa de ser a argamassa desse casamento. Conseguir se casar, meu irmão, é muito mais fácil do que manter esse relacionamento. Nos filmes, quando a gente vê um filme ali maravilhoso, de casamento, de romance, que você assiste e até se comove, no final do filme tem ali o casal se casando. Ah, beleza, e viveram felizes para sempre. Negativo, começa quando termina. Um relacionamento a dois começa quando termina. Começa o relacionamento quando o casamento, quando aquela ação de se casar termina. E aí vem a vida a ser desenvolvida. E não tem 10 regras básicas, mais uma vez eu vou dizer, não tem 10 regras básicas para viver um bom casamento. Não tem jeito, porque senão vai ser algo McDonald's. Você tem que viver um casamento pleno na vontade de Deus, porque são duas personalidades completamente diferentes, que se uniram a forjar uma família, a criar os filhos, a um cuidar do outro. Só que você, meu irmão, tem uma joia na mão. Eu não estou aqui para dizer o ponto de vista da mulher para você, eu estou aqui para dizer o seu ponto de vista para sua esposa. Você tem uma joia na mão e essa joia precisa muitas vezes ser lapidada e cuidada, porque nem ela sabe o valor que ela tem. Mas você, quando conheceu ela, sabia desse valor, tinha o entendimento desse valor. E por que agora ela perdeu o brilho? Pode ser que você tenha sujado ela de barro, você tenha colocado um pano sobre ela e tampou toda a beleza que essa joia tem. E cabe a você limpar, polir, retirar, transformar, zelar por essa sua ajudadora, dando carinho, dando zelo, dando atenção, pedindo perdão, não estimulando a ira, não apontando defeitos, não querendo vencer numa discussão. Tem um ditado popular que diz, e eu vivo esse ditado, procuro viver esse ditado, é um ditado, não é bíblico. É melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. Não queira ter razão em todas as opções e opiniões, não vai te gerar nada ter razão. O que adianta você ser o ditador, o maioral, ou a opinião perfeita, o certo? Você está feliz? Está te trazendo alegria? Não, então larga para lá. Viva feliz, seja feliz. Seja feliz e traga Jesus para participar dessa alegria na sua vida. Que você, sabendo e tendo a consciência de como resolver e como agir, Jesus faz o resto, meu irmão. Mais uma vez eu digo, não vai haver um coaching de casal que vai resolver o seu casamento para sempre. Ele pode trazer uma motivação momentânea, mas o resultado é se Jesus estiver no meio, porque Jesus vive entre nós, vive entre você e a sua esposa, vive entre você e a criação dos seus filhos no matrimônio, vive entre você e o seu trabalho. Jesus sabe como é que você chega em casa do trabalho, ele sabe contornar a sua esposa. Ele sabe contornar, às vezes, a ira em você e a ira nela. Ele conversa com vocês dois, ele fala com ela sem precisar de você abrir a boca. A própria palavra nos traz a visão de que
A briga não é contra a carne, é contra o espírito. E você com Jesus entre o casamento de vocês e ela também, tendo esse casamento pelo seu exemplo, você vai entender que Jesus vai agir no espírito, sem para vocês precisarem de abrir a boca para resolver um conflito. Só não deixa a mágoa crescer, meu irmão. Não deixa a mágoa, a amargura crescer. E isso nasce pela ira. Muitos casais, eles quando finalizam seus casamentos, enquanto havia aquele sentimento de amor, muitos casais hoje cultivam um sentimento de ódio. Por quê? Se amava e agora odeia, não se suportam. Um quer destruir o outro. Porque existiu ira e existiu amargura nesse desenvolvimento. Houve tristeza, houve dor, houve agressão, não houve perdão. E é o que eu quero trazer para a sua vida. A responsabilidade é sua, meu irmão. E se você não reconhece essa responsabilidade, nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus possa lhe orientar e demonstrar onde está nascendo essa raiz de amargura que hoje atrapalha o seu relacionamento, o seu casamento e gera para você o sentimento de que você não tem a parceira perfeita do seu lado. E se você tem essa parceira perfeita, se você tem essa grande ajudadora que Deus te deu e você reconhece, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus continue dando muita graça e muito entendimento para essa vida plena. Não uma vida de fachada, mas uma vida plena onde vocês dois conseguem, na criação dos seus filhos, transmitir essa reciprocidade do relacionamento de vocês e treinar os seus filhos a serem também um casal, um marido e uma mulher plenos, assim como eles estão vendo vocês viverem na casa de vocês, e não somente na rua, mas dentro de casa. E é nisso que nós vamos orar, agradecendo por Deus estar entre nós e pedindo para que Deus nos revele onde nós temos que transformar as nossas vidas para eliminarmos essa raiz de amargura dos nossos relacionamentos. Amém? Onde você puder, onde você estiver, se puder, feche seus olhos e eleve seu pensamento comigo ao Senhor, porque o Pai há de trabalhar em nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, quão maravilhoso é ter a consciência, ó Pai, de podermos chegar na sua presença e saber que de forma racional o Senhor nos ajuda. O Senhor tem as estratégias perfeitas. O Senhor entende, ó Pai, o íntimo dos nossos corações. Assim como Davi, que tinha um coração quebrantado, um homem errado, um homem, muitas vezes, ó Pai, que agia de forma tempestuosa, mas abria o seu coração a Ti e o Senhor revelava a ele os desejos do seu coração, os projetos do seu coração. E é nisso que nós viemos também, ó Pai, assim como Davi. Queremos abrir as nossas vidas a Ti, Pai. Abrir, Pai, o nosso entendimento a Ti, para que o Senhor tenha liberdade, Pai, de mostrar em nós onde está a nossa frieza, porque somos tão rudes às vezes e não conseguimos entender como magoamos o outro. Mostra-nos, ó Pai, quebranta-nos aonde devemos mudar e alterar para não gerar ira no outro, não gerar amargura no outro. E trabalhando, ó Pai, aonde nós fizemos, onde está o nosso erro, para que a gente possa ir e corrigir e ter um casamento pleno, Pai, porque temos muito mais a ganhar, estamos juntos do que nos separando. Abençoe cada homem aqui, ó Pai, que seja abençoado por você, que seja, ó Pai, com a graça derramada sobre a sua vida, onde casamentos possam ser refeitos, renovados, transformados, que haja prazer no relacionamento do casal, que o casal possa sentir, ó Pai, a presença do Senhor, sendo orientados, ó Pai, por esse cordão que forma três, homem, mulher e Jesus, trazendo a sabedoria e o discernimento, ó Pai, de viver na sua presença. E a graça que transforma, a paz que excede todo entendimento, traga, ó Pai, desenvolvimento nesse lar. Ó Deus, nós te pedimos, tem misericórdia, revela-nos, ó Pai, aonde devemos pisar e trabalhar o nosso erro. Para a honra e glória do seu santo nome, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor está preocupado com a nossa felicidade, com a nossa alegria, com a nossa mansidão e a nossa plenitude. Por isso te convidamos, Pai, tenha liberdade nas nossas vidas e encha-nos da presença do seu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, entrego plenamente sua vida na presença de Deus, que Ele possa fazer um trabalho maravilhoso para
Se for a necessidade da sua vida, restaurar o seu relacionamento e trazer para ele plenitude de alegria e graça. Amém? E se você tem esse casamento perfeito, que você possa dar testemunho da graça de Deus na sua vida e o quanto Deus te ensinou nessa jornada para que você possa aí levar a outros irmãos, outros amigos, outras pessoas a necessidade de deixar Jesus agir e retirar todos os sentimentos que atrapalham o desenvolvimento desse belo relacionamento que Deus deu. Amém? Glória a Deus, que Deus continue abençoando a sua vida e nós nos encontramos no próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus. Um grande abraço e até lá.